Olá, meus amigos, boa noite. Estamos de volta com o nosso Conexão ND. E hoje vamos sair do marasmo. Vamos sair deste cotidiano sem novidades. Vamos para a aventura. Como empresário, eu já o conhecia. Como um aventureiro da melhor qualidade, no melhor sentido da expressão, eu o descobri faz pouco. E o descobri como um protagonista na televisão. Fernando Nincotter. Fernando Nincotter, o grande empresário aqui da nossa Repecom, mas também um sujeito que tem uma história para nos contar das aventuras dele na moto. Na Preciosa. Preciosa? Preciosa. Preciosa. Fernando Nincotter. Caminhos do mundo, caminhos do Alasca. Caminhos do Alasca, lá em cima. De moto, com os amigos. Numa aventura absolutamente assustadora para quem não tem coragem, planejamento, disciplina e obstinação. Para quem tem, é mais vida acrescentada à vida. Fernando Nincotter, vamos falar das tuas aventuras, que é o melhor que nós temos para contar aos ouvintes. Porque a história dos arrojados, dos corajosos, dos disciplinados, estas histórias nos motivam. E a partir delas, nós criamos coragem, uma coragem que às vezes estava um tanto latente, mas que, diante do exemplo que nos chega, por que eu não vou arriscar? Vou também. Fernando Nincotter, que bom tê-lo aqui. Muito obrigado, Prats. Primeiro, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui no programa. Realmente, toda essa viagem nos remeteu, essa aventura toda, a uma superação. E foi uma viagem incrível, mas de muito planejamento, de muito cuidado. Foi 1 ano e meio de preparação para poder chegar ao ponto de eu sair da minha casa e passar por 18 países e chegar ao Alasca. Não foi um negócio simples e fácil e rápido, não. Foram 73 dias de viagens até o destino final. Mas ninguém, Fernando, começa ou faz um tipo de aventura assim, de uma hora para outra. Estou em casa ali, naquele cotidianozinho, patroa, me traz aí. Não. Para eu chegar a este ponto, eu tenho que ter uma história anterior. Quando é que tu começaste, quando é que tu te descobriste um cara de motores, por exemplo? Vamos lá. Na minha infância, principalmente na Praia da Daniela, onde começou, eu andava de mobilete, da cinquentinha, e dali começou uma paixão por motores. E isso veio o kart. Então, com 11 anos de idade, eu fui piloto de kart, corri o kart de todas as categorias, Fórmula Ford, fiz algumas outras corridas no exterior. E quando eu parei a corrida de automobilismo, eu resolvi, e eu andava de moto ainda, eu comecei a descobrir que eu podia ir mais longe na América do Sul. Então fui a Ushuaia, fiz outros países, Peru, Chile. Então a gente vai acabando viajando, Bolívia, a gente vai descobrindo. E com toda essa bagagem que eu tinha, eu cheguei a ter uma empresa nos Estados Unidos de mototurismo, que puxava grupos principalmente de Harley, né? Então a gente acabava viajando por Rota 66, a Rota do Blues, a Califórnia toda, Florida Keys. Então eu já tinha esses 10 anos, eu passei viajando, e isso me deu uma bagagem que eu vi que era possível. Mas na realidade o despertar da viagem do Alasca foi em 2015, quando eu peguei minha motocicleta e a minha esposa, a gente foi sozinho até Ushuaia, e chegando lá em Terra de Fuego, a gente, no parque, no final, onde termina a estrada da Ruta 3, lá tem uma placa. O Alasca é 17.800 quilômetros, mais ou menos isso. Em linha reta, lógico, né? E ali eu olhei para minha esposa e falei, olha... A esposa e a dona Priscila? Exatamente. Eu falei a minha filha, Luciana Maria, está mandando um abraço para ela. Opa, será mandado. E aí nós chegamos lá e falei para ela, tá aí meu próximo desafio. Ela falou, meu Deus, mas o Alasca é muito longe, perigoso, vai passar pela América Central, tem outros desafios. Eu falei, mas na vida a gente é movido, a nossa motivação de viver, a nossa gasolina é realmente onde é que a gente quer chegar. Qual é a motivação? Onde é que o que me faz viver, né? Eu falei, o que está me fazendo viver agora é esse o objetivo final, e eu vou me preparar para isso. Claro que não foi de um dia para o outro, foi 1 ano e meio de preparação física, preparação da motocicleta, dos equipamentos, de tudo que se precisava de documentação para atravessar essas fronteiras desses países todos, quais eram as dificuldades, qual era o gargalo que a gente descobriu durante
todas essas pesquisas com literatura dos livros das regiões da América do Sul, da América Central, da América do Norte. Então, tudo isso fez a gente amadurecer durante esse um ano e meio. Claro, começou 10, 12 amigos do projeto, no final finalizou eu e 2 amigos, o Daltro e o Miguel. Então, essa foi a vertente de tudo que aconteceu, né? Mas foi uma viagem difícil, sabe? Não foi uma viagem mesmo, todo planejamento, tudo muito organizado. Está falando da viagem ao Alasca. Ao Alasca. Que deu esse livro aqui. Exatamente. Esse livro aqui, ó. Vamos ver. Deus o livre, guarde. Muito bem. Esse livro, Fernando Nicotter, Caminhos do Alasca, as dificuldades chegam sem avisar. Interessante essa frase, hein? Interessante essa frase. As dificuldades chegam sem avisar. Tá. Qual a quilometragem desta viagem, hein? Foi 28.700 quilômetros, a quilometragem total de Florianópolis até o destino final lá no Alasca. Isso é quase a metade da Terra, não é? É mais ou menos isso. Na realidade, a gente não fomos em linha reta, obviamente. A ideia era passar pela maioria dos países, então foram 18 países. Mas isso já começou, o título do livro, As Dificuldades Chegam Sem Avisar, por coisas que aconteceram durante a viagem. E eu sou agraciado em dizer que foi aí que renovou, nasceu um novo Fernando durante tudo isso. Mas conta uma história dessas, então. Eu vou te contar algumas, se tu me permitir. Mas claro. A primeira, a gente estava na Bolívia e entramos na fronteira e pegamos uma estrada off-road, sem ninguém. De repente começou a esfriar. Mas vocês não conheciam a estrada antes? Não conhecíamos. Começou a esfriar e aí veio a primeira dificuldade, né? A gente naquele frio e tal, achar um lugar para ficar. Fomos acolhidos por uma família numa dessas pequenas vilas do caminho, que nos acolheu. Água gelada, estava -4, -5 graus, para tomar um banho foi uma coisa desesperadora. Para que banho nessa hora? E a gente vê o seguinte, que dessa família que não tinha nada, ela queria nos dar do que comer, do que tomar, do que vestir, tinha do que não, nos deu o que ela não tinha. Enquanto a gente passou em outros lugares com muitas riquezas e as pessoas que tinham justamente nos excluía. Então, nesse primeiro momento foi a primeira lição que eu tomei nessa viagem, né? Que realmente é isso, as pessoas que às vezes não têm, que estão ali na base, querem te ajudar. Isso aí me faz lembrar aquele ditado que diz que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, nem tão rico que não precise de ajuda. Exatamente. Mas isso enriquece, como tu disseste, né? Muito. Eu vim completamente mudado, assim... Mas que idade tu tens? Eu faço 46 anos. É um bebê para a vida. E a gente, todos esses desafios fez a gente amadurecer, principalmente desafios assim, por exemplo, América Central. Quando a gente chegou em Bogotá, na Colômbia, primeiro fui recebido por uma família que nos ajudou por demais, me deu todo o suporte a mim, deu suporte aos meus companheiros, a gente conseguiu reorganizar toda a nossa viagem. E quando chegamos em Bogotá, isso foi em Cali, quando chegamos em Bogotá, a gente tinha que botar as motos no avião para poder colocar até o Panamá. Tá, mas por que, Fernando, no avião? Eu havia pesquisado, Prates, que no Estreito de Darien, que é o estreito ali que liga ali primeiro, é pantanoso, e segundo, que era uma situação seguinte, todos aqueles foragidos ali das milícias, narcotraficantes, todo esse pessoal, entre outros perigosos, saíram da Colômbia naquela época, dos cartéis e tal, e mesmo ali esse problema junto com outros países, e foram todos para o Estreito de Darien. Então, eu vi que pessoas que passavam ali e dali seguiam adiante, não completavam o caminho. Mas vocês sabiam disso? Sabíamos disso. Em função disso, eu pesquisei que outros motociclistas botavam a moto num avião cargueiro, lá na Air Cargo Pack, e aí, 1 horinha de voo, já saía na cidade do Panamá e saía rodando pela América Central. Fernando, tá, fala. Isso foi planejamento puro e as pesquisas que a gente viveu de tudo, dos desafios que aconteceram, né? E não tinha aquela história olha, vai ter que pagar eu uma propinazinha para continuar e tal? Não pintou isso? Bom, na América Central teve. Na América Central, para passar as fronteiras, muito demorado, 6, 7 horas às vezes para passar. Uma molecada em cima da gente, assim, se o descuido poderia roubar alguma coisa da moto, querendo pegar a documentação.
e meio que cobrando, ó, se não pagar aí 35, 40 dólares por moto, a gente vai atrasar, vai demorar, então a gente tinha que acabar pagando pela ajuda. Então isso foi dificultoso. E sem falar que alguns países, realmente eu vou te contar outra coisa que foi muito marcante na viagem para mim, foi que chegando lá em Honduras, a gente entrando, primeiro estava passando a fronteira, muito esburacado e tal, e de repente paramos num posto de gasolina e lá começou a me chamar a atenção, tinha uns guardas armados. E começamos a abastecer a moto, ver ali, não tinha conveniência, não tinha água, nada disso, a gente usava outros equipamentos para poder beber água. E aí parou uma caminhonete na minha frente. E o interessante é que eles não pararam lá para me dar oi. Parecia que eu estava com uma roupa de astronauta, né? Porque nós motociclistas, ainda mais num país da América Central. E ali os caras puxaram uma arma para mim, botaram no meu peito e disseram, olha, aqui vai ter meia hora de vida, ou tu paga uma propina, ou nós vamos te matar. E aqui como ninguém a gente vê que era o exército meio contra a população, não tinha um poder de polícia naquela oportunidade. O que aconteceu? Eu negociei, dei um dinheiro para os caras disseram, não, você tem meia hora, se eu te achar, eu vou fazer isso. Eu vou matar vocês, vou pegar tudo que é de valor. Como te achar? Porque eles me deram, como eu dei um dinheiro para eles me deram meia hora para mim seguir de moto na frente. E eles iriam me procurar. Essa foi a proposta do negócio. Mas se tu não tivesse dinheiro? Provavelmente eu sairia do posto e recebia um tiro dos caras. Então, Mas será mesmo? Não sei, Prats, eu não sei te dizer, mas eu quero te dizer que a gente está 40 dias na estrada, como foi na oportunidade, em torno de 40 dias. Emocionalmente, eu vou te dizer, Fernando, o que faltou na viagem? Talvez um pouquinho mais de preparo emocional. Porque eu, mesmo andando com os amigos, mas a gente ficava 10, 12 horas na estrada. E quando está na estrada que fecha o capacete, sou eu comigo mesmo. Então foi um momento para reflexões, para pensamentos, e eu coloco até no livro que, meu pensamento ia longe, pensava na família, pensava em uma série de outras coisas. E esse desafio foi me motivando. E eu tinha mais um agravante, que eu queria documentar isso aqui. A princípio, todo esse documentário ia ser do acervo pessoal. A coisa ficou bacana, a gente botou em algumas salas de cinemas, foi exibido no sul do Brasil, e foi um super sucesso. E aí o canal Travel Box da TV fechada acabou acertando com a gente, e hoje eu tenho o programa Estradas do Mundo, que está indo para a segunda temporada. É na hora do meu chimarrão. Que vai para, em abril, entrar a segunda temporada, que é a Carreteira Austral, que a gente profissionalizou, né? Mas foi isso, eu me dediquei, a gente buscou estudar um pouco de teatro, comprar os equipamentos mínimos necessários para gravar durante uma viagem dessa. Foi uma preparação também extensa. Mas eu ia te perguntar sobre o dinheiro, por exemplo. O cara sai, linha reta, no sentido figurado, tem que ter dinheiro para alguma coisa. Que tipo de dinheiro? Dólar? Na realidade era dólar. Na realidade, aqui pela facilidade de pós-verão a gente comprar dinheiros por exemplo, do Chile, da Argentina, então alguma coisa da moeda já desses países eu já tinha comigo uma previsão do que eu iria gastar. Mas a moeda corrente realmente que a gente levou foi dólar, porque trocava nas fronteiras. Mas a previsão, vou fazer um negócio como tu fizeste, vou pegar a moto e tal. Mas qual é o critério que eu tenho de quanto eu vou gastar em média por dia? Como é que eu fiz? Primeiro, eu fiz a média de consumo, quanto é que eu gastaria de combustível e quanto gastaria em cada país pela quilometragem. Então, foi feito um ano de planejamento de quanto eu gastaria de lá, de acordo com cada país. Além disso, o hotel. A gente fez uma pré-reserva de todos os hotéis que a gente iria ficar daqui ao Alasca. Tudo por uma operadora de aplicativo. Então, a gente pegou esse aplicativo, a gente viu. Então, já tinha uma média de quanto eu iria gastar nos hotéis. E, claro, no momento em que me apertasse, a ideia era não usar o cartão de crédito, porque pelas tarifas internacionais, tudo que paga. Então, a gente já tinha mais ou menos uma ideia, mas a gente levou o limite que era possível levar de moeda estrangeira com a gente, né? Levava na moto. Levava escondido na roupa, levava na moto, a gente tinha que tomar exatamente muitos cuidados, né? E nesse caso, eu particularmente, até vou abrir um negócio que eu não abro, mas eu botava uma parte do dinheiro por detrás das joelheiras, que é dessa roupa de cordura, né? Claro. Então eu botava ali um plástico e colava, então dividia um pouco aqui, um pouco... Mas isso implica em tensão. Muita tensão, muita tensão.
É como tu disseste, o emocional aí está pesando. O emocional foi pesado. Se me perguntar, pô, Fernando, a minha sorte, que dentro do meu planejamento da minha viagem, quando eu cheguei em Los Angeles, que eu já conhecia, dominava por causa de eu ter uma empresa lá, e o inglês, etc. Então ficou fácil, porque quando eu cheguei lá, minha esposa já estava eu fui buscar ela no aeroporto para a gente rodar de moto junto ali a Califórnia até Vancouver, no Canadá. Então, esse momento em que a gente encontrou as esposas, deu uma aliviada, que foi o momento que eu pude conversar mais, eu diminuí a quantidade de quilometragem por dia. Então, a gente pôde curtir um pouco, de fazer um pouquinho de turismo e saiu daquela tensão em estrada e lugares específicos que a gente tinha que gravar e conhecer. Por todas as áreas por que passaste, qual foi a mais, entre aspas, segura? Olha, mas sempre os Estados Unidos eu me sinto mais seguro. Os Estados Unidos, para ter uma noção, se eu chegava no hotel, esses hotéis de estrada, eu largava a moto lá com a chave, com a minha bagagem, eu tirava só o que eu precisava para dormir à noite e voltava, eu não desmontava nada. Enquanto no restante dos outros países eu tinha que desmontar tudo, ter os cuidados. Tá, e a moto? Tu tens que saber, tu e os teus companheiros, tens que entender de moto, no sentido técnico. Sim, eu me preparei. Nesse 1 ano e meio, eu desmontei a minha moto na garagem, montei umas 8 vezes. Como se um pneu, por exemplo. Não, o pneu, existem tecnologias hoje, por exemplo, reparo, o meu pneu furou 2, 3 vezes, né? O do Daltro furou outra vez. Então existe um macarrão, que é um reparo, que a gente faz tá furado, bota ali aquela borracha, tira, e quando você vai andando, aquece o pneu, vulcaniza ali onde está o furo. Então isso foi feito várias vezes porque o pneu é sem câmara, a gente pegou uma moto preparada para isso. E existe também outras opções de spray que pode botar no ventil da moto que não pode levar um pneu isola. Salente. Não, na realidade o que a gente fez? A gente planejou as trocas de pneu. No caso, eu gastei 3 jogos de pneu até o Alasca, um eu troquei em Bogotá, aí botei um pneu novo novamente, com 70-30, um pouquinho mais off-road, que é mais borrachudo, e que me dava uma garantia que eu passasse a América Central pelo calor, por estradas que a gente ia enfrentar, com mais tranquilidade. Depois, quando chegou em Los Angeles, trocamos de novo o pneu, aí botei já um pneu já 50/50. E quando chegou lá no Alasca, aí sim, aí me preparei com um pneu muito mais off-road para poder enfrentar a Dalton Highway, que é uma das estradas mais mortais do mundo, né? Ali... Qual é a potência da moto? São 138 cavalos, mais ou menos. Tá. Tanque cheio roda quantos quilômetros? Com as gasolinas dos outros países, chega a render 30% a mais do que a nossa gasolina. Chegava a fazer 450 km por Então, tu tá dizendo que a gasolina dos outros é melhor que a nossa? Muito melhor. Por quê? Porque a nossa gasolina vai álcool e a chumbo, não sei como é que está hoje essa característica técnica, mas é incrível. Tu sai, por exemplo, do Brasil, já entra na Argentina, a moto fazia, por exemplo, 16 km com litro, já passa a fazer 22. É uma coisa incrível. Nunca dormiram na estrada? Não, a gente se preparou para isso. A gente tinha a barraca preparada, toda a estrutura, na eventualidade. Não precisou, mas a gente estava preparado para isso. A chuva atrapalha muito? Não, a chuva, o desconforto é no início da viagem, né? Quando começa a viagem. Mas depois ali com equipamentos, vestido e aquecido, tranquilo. Pegaram estrada de terra? Sim, pegamos a Dalton Highway, que é uma das estradas mortais, até aparece em documentários em vários outros canais. Ela toda cheia de neve e os caminhões passando, né? Essa estrada, ela chega, é onde tem um oleoduto que chega ao final do Alasca, o extremo norte, lá acabou, lá não tem mais, lá acabou o planeta. Então o meu desafio era justamente rodar a América de ponta a ponta. Como eu já tinha ido no Ushuaia, naquela placa no final da Ruta 3 que eu comentei, então eu queria chegar em Prudhoe Bay, que lá só tem estações petrolíferas e hotel container para esses operários, não tem nada mais. Frio, estrada perigosa, muito urso, muda a cada instante, sol, chuva, neve. Então, assim, a gente pegou todos os climas nessa estrada. E pouco tempo de parada e sem nada de ajuda, né? Então, e ali, um dos meus companheiros se acidentou. E ali foi um momento, assim, importante, porque ali eu tive que ver, estou eu e ele só, porque o Dalton havia desistido uns quilômetros na metade da viagem, disse, ó, muito perigoso, eu já cheguei até Alasca, para mim tá bom, a gente respeitou a opinião dele. E aí o Miguel seguiu comigo. E nesse momento eu falei, Miguel, você quer ficar com o Dalton? Quer ir comigo?
vim até aqui, já rodei 26, 27 mil quilômetros, pô, falta 200 milhas para chegar, eu não vou desistir. Ele, não, vou contigo. E aí, faltando ali uns 50 quilômetros para chegar ao nosso destino final, lá existe, Prates, a estrada ela é muito ruim. E eles precisam deixá-la mais alta, então eles botam umas placas de amianto e depois eles botam uma terra por cima para ela não congelar, para os caminhões passarem no extremo inverno. E fica mais alto, uns 5, 6 metros mais alta que a lateral. Por quê? Eles estavam me explicando que na neve, se um caminhão escorrega da pista, ele cai, ele tem a proteção da neve. E aí, no acidente, agrava menos para o caminhoneiro, para o caminhão, etc. e tal. Então, na hora que eles tinham acabado de colocar isso, eram 3 trechos que a gente tinha que passar com essa dificuldade. Então, a terra estava mole e estava afundando muitas motos. Então, tinha que passar com uma certa aceleração para não deixar a moto cair, não desequilibrar, né? A força centrípeta, né? Vai atrás o pneu, acelera e ela ajuda no equilíbrio. E foi nesse momento aí que ele caiu, desequilibrou, e aí fez uma alavanca na perna, nos ferros que protege a lateral da moto dele e quebrou ali a perna dele. E ali foi terrível, a gente tem que... Então, assim, quem quiser ver, está no YouTube, o meu documentário no Fernando Nienkotter, no meu canal, se inscreva lá. E lá está todo o documentário. São 2 horas e meia do documentário completo em formato de filme, porque no Estradas do Mundo, no Travel Box, está em 11 episódios, que vai passando, né? Vários episódios, mas lá no YouTube, quem quiser ver em formato de filme, vai conseguir ver todas essas emoções e o desafio que eu vivi de Florianópolis ao Alasca. Antes do intervalo, falta um minuto. Eu sou de comprar quinquilharia pelo caminho. Lembrancinhas, não dá para fazer isso. Não dá, porque o espaço era limitado e eu levei todo o equipamento para filmar, áudio, iluminação, câmera. Então, na moto isso aí me pesou bastante, drone. Então, foi bem desafiador essa parte de espaço da moto. Também, se dá tempo, o cara volta de lá com a bagagem, né? Meu Deus, porque a gente vê realmente, eu também gosto muito desse negócio da cultura de cada país, de trazer uma lembrancinha, mas infelizmente não deu para mim trazer, não. Estamos ouvindo o Fernando Nienkotter, empresário da Repecon, mas um aventureiro no melhor sentido da expressão. Camarada das estradas do mundo. É documentário, como é que se chama? É documentário. Na realidade, o programa Estradas do Mundo e o documentário Caminhos do Alasca, essa primeira... Perfeito. Vamos continuar com o Fernando Nienkotter depois do intervalo. Conexão ND, fique aí. Estamos de volta com o nosso Conexão NT. Fernando Nienkotter, empresário, que está aqui conosco contando algumas das histórias das estradas do mundo por onde ele passou. Caminhos do Alasca, uma história pessoal com alguns amigos. E ao longo... Seguinte, Fernando, depois que se faz um roteiro destes que tu fizeste, é como chegar ao topo do Everest, se faz de novo ou, Simão, deu para a bola? Se faz, tanto é que dei continuidade. Tu tá com essa? Eu fiz a 2ª temporada agora gravando no sul do Chile, né, Carretera Austral. A Carretera Austral é uma estrada intocada, muito bonita, nessa pegada um pouco ainda de terra, off-road, lugares intocados. E claro, e aí já foi diferente, porque eu fui sozinho, mas teve um carro de apoio, foi uma estrutura da TV, né, para poder gravar todo o documentário, então ficou muito mais profissional. Então vai ter a gente elevou esse nível, né, e foram 12 mil quilômetros, não foi uma viagem também tão curta, né. Essa tua moto, que moto é? Quanto é que custa essa moto? Bom, essa já mudei, né, a Preciosa é uma Triumph, eu comprei em 2017 para ir exclusivamente para essa viagem. Eu já tive outras motos, já andei de BMW, já andei de Harley, enfim, tive uma infinidade passei por várias esportivas, mas
o que me fez mudar para Big Trail foi justamente essa questão de eu poder ter a liberdade de explorar mais esses caminhos off-road, lugares intocáveis, chegar assim na beira de um lago, na lateral de um glaciar. Então, esses desafios começou a me dizer, puta, eu posso mais e eu consigo mais. Então, eu fui me preparando cada vez mais para esses desafios. Com uma moto comum não dá para fazer? Dá. Dá. Dessas motos que andam aqui na Qualquer cidade? uma, pode ser uma 125, pode ser uma scooter. É mesmo? Claro, tem que se preparar o combustível para poder ter quilometragem diária, porque tem muitos lugares que os postos ficam a 350, 400 quilômetros de um para o outro, então precisa ter um planejamento com isso, um combustível reserva, tudo isso, né? Mas é possível, Prates. Eu acho que a Moto Grande foi justamente pela comodidade, né? Por onde eu iria passar, então eu peguei uma moto que acabou me ajudando nisso tudo. Atualmente, hoje, eu estou com uma moto Yamaha. A saída preciosa agora eu chamei uma de tenebrosa, porque ela, no sentido de mais nervosa, vai em lugares mais off-road, com a experiência a gente acaba arriscando mais, indo em lugares cada vez mais isolados, né? Eu acho que eu gosto muito dessa pegada. E também, disso tudo transformei num negócio, né? Dessa viagem que até então eu estava passeando e tal, então hoje a gente tem a produtora que produz o Estradas do Mundo, né? Para a TV fechada. E a gente recentemente abrimos a Yamaha Moto Store, que é uma nova loja lá no Trevo de Barreiros, em São José, no lado da Repecon. Então, ali, hoje eu ofereço todas essas linhas de moto Yamaha. Fernando Ninkother, uma vez nos Estados Unidos, eu encontrei 3, 4, 5 grupos em pontos diferentes de camaradas de moto, todos idosos, velhos, com as suas mulheres atrás. Eu não vejo garotos fazendo isso, por quê? Tu é um garoto, mas garoto mesmo, tal. Na realidade é que, primeiro, para fazer essas longas distâncias de moto, geralmente a pessoa já tem que estar consolidada na vida, já tem que ter uma certa organização e, principalmente, responsabilidade. E os cabelos brancos trazem responsabilidade, né, Prates? Então, eu sempre digo que toda essa jornada, além de ser uma jornada física, é uma jornada espiritual. Então, tem que estar aberto justamente, saber o limite de um companheiro de outro, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, ser muito tolerante, porque durante uma longa viagem como essa, a gente fica despido, né, de tudo e a gente mostra quem realmente a gente é, né? Ah, com certeza. Então, é nesse ponto que eu digo. Então, nos Estados Unidos eu encontro também muita gente justamente nessa linha, por isso, que eles já estão organizados, às vezes muito aposentados. O que eu vou fazer? Puta, eu vou ficar em casa? Não. Eles vestem esse espírito de liberdade, de igualdade que todo mundo tem, e de vez de pegar um motorhome, que é muito comum pelas famílias americanas, pega uma moto e sai, até pela estrutura que tem lá. Eu poderia sair daqui e chegar a Manaus de moto? Pode. O desafio é muito maior, porque tem estradas inacabadas, nesse trajeto específico, as BRs ali são bem difíceis. Aí teria que ser uma moto mais leve, uma moto mais off-road possível, então uma moto preparada para esse tipo de estrada. Realmente ali é um trecho um pouco complicado, mas daria sim. De toda a tua experiência, caminho do Alasca, o problema número 1 qual foi? Número 1. Na hora de planejar. Antes de começar? Eu acho que o problema número 1, antes de começar, primeiro tem que comprar a ideia, que tu é capaz. Eu acho que esse é o primeiro problema. Não, tá, mas tu e saiu. Depois que tu saiu, qual foi o problema até chegar ao Alasca? O problema número 1. Foi quando eu caí num buraco na estrada. Esse é o problema número 1. Até então estava tudo tranquilo. Mas tu caíste no buraco porque não viste o buraco ou porque... Não, na realidade eu fui andar à noite, que é uma regra que eu não iria andar, eu e meus companheiros, mas como a gente atrasou a viagem para passar o Paraguai para entrar na Argentina, a gente acabou atrasando um pouquinho. E quando chegou lá umas 8, 9 horas da noite, a gente falou, puta, nós temos que encostar no primeiro lugar que der, ou vamos ter que preparar as barracas para dormir. E esse trecho está fazendo reforma. E fizeram um quadrado de fora a fora na pista e deixaram um degrau de 30 a 40 centímetros. Putz, grito. Então eu vim ali 100 por hora mais ou menos e peguei de frente. Ah, isso aí é interessante. A velocidade em que vocês andam na média? Entre 100 e 110 por hora. Porque qual é o grande segredo? O grande segredo da longa viagem é, quando você está na estrada,
Se você acelerar demais, andar em uma velocidade muito rápida, te tensiona os ombros, te tensiona o trapézio, e isso transforma mais cansativo o motociclista. Então é melhor fazer uma média mais baixa, uma velocidade que seja confortável para todos, vai te dar mais segurança, vai dar mais atenção e vai te deixar mais fortalecido para te poder cumprir aquela jornada de 700, 800 quilômetros diariamente que tem que ser cumprida. Tinha celular e usavas todos os dias? Tinha celular, eu procurei fazer um plano com a minha operadora que desce em todos os países, né? E várias vezes eu precisei acionar. Eu usei também um aparelhinho chamado Spot, que me dava a localização real, porque tinha lugar que não tinha sinal, não funcionava. Então, eu cadastro nesse aparelho 10, 12 pessoas, minha esposa, meus familiares, meus principais amigos, então eles me acompanhavam por via satélite onde é que eu estava. E quando eu chegar ao final do dia, eu aperto um botão e mando uma mensagem, ó, estamos bem. Ou acontecia um problema, apertava um outro botão e dizia, ó, estou com um problema, preciso de ajuda. Então eles acionavam ajuda. Ou se sofresse um acidente muito sério, muito grave, eu poderia apertar um botão emergencial, que é um plano que eu pago desse Spot, e aí automaticamente ele sabe que estou em perigo e aciona um helicóptero, um grupo de ajuda em qualquer lugar do mundo e promete que até em 2 horas vai lá te salvar em qualquer lugar. Então, isso foram coisas que a gente foi pesquisando e tendo para a gente ter essa segurança. Puxa, exige tempo, hein? Exige tempo, pesquisa. Claro. Trânsito na estrada? Só no Brasil, eu sempre brinco, né? Só no Brasil, entre aspas, né? Na realidade, o Brasil, quando tu sai para o Paraguai ou tu entra na Argentina, tu pega estradas que às vezes eu ficava 1h30, 2 horas sem cruzar com outro carro. Era uma coisa incrível. Agora, claro, nos grandes centros, por exemplo, Lima, no Peru, infernal o trânsito. Tipo, 6 horas para a gente cruzar de sul a norte de Lima. Então, ali foi bem complicado, bastante paciência. A gente via que a comunicação, por exemplo, deles, a maneira deles dirigirem é buzinando. Então, se tu não buzina, o cara já dá uma encostadinha na tua moto ali, anda. Quando tu buzina, tu te posiciona, eles te respeitam, é uma coisa cultural, um negócio bem interessante. O brasileiro é muito cordial, o brasileiro é amigão de todo mundo e tal. Uma ideia espalhada por aqui. Na saída, nesse teu trânsito pelo mundo, os povos como são? Bom, primeiro, a receptividade de todo mundo com o brasileiro é grande. Realmente, assim, todos os momentos, eu de moto, claro que eu tinha, como eu estava transmitindo muitas coisas no meu canal do YouTube, nas minhas redes sociais, então havia lugares que já tinha motociclista me esperando para querer falar comigo, para me levar para jantar, para passear, para me dar apoio, então isso foi crucial. Daqui aos Estados Unidos, inclusive no Alasca. Todos os lugares, todos os países eu tive uma ajuda de alguém. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E com relação aos outros países, sim, eu não vi nenhum país que a pessoa fosse contra o brasileiro, não. Todos os países eu vi as pessoas receptivas, quando a gente contava, olha, estou indo para o Alasca, então as pessoas, em alguns países se assustavam, mas como? Tu vai sair do Brasil até o Alasca? Como é que é isso, né? Então a gente tinha que explicar que estava de moto, como é que era o planejamento, então foi interessante essa parte. A ideia que se tem do Alasca é gelo puro? Não. Não, eu até me surpreendi. Eu me preparei até com equipamentos e roupas nessa ideia. Pô, vou pegar lá menos 20 graus, claro que eu me preparei para sair em maio, para chegar em julho lá, que é o verão, né, que é nosso inverno, mas lá é o verão, é o outro polo, né? E então, chegando lá, me surpreendi. Em Fairbanks, que é uma cidade militar bem alinhada e super próximo da Rússia, inclusive, eu imaginava lá que eu ia pegar menos 10 graus, né? Cheguei lá, estava 11 graus. E tu via o povo... 11 graus positivo. Positivo. Ah, da praia. E tu via o pessoal exatamente lá de camiseta, de tal, andando na rua, pô, verão. Eu olhava para aquilo e realmente a sensação térmica era agradável. Eu consegui também andar de camiseta lá e tal. E claro, depois quando eu fui no extremo norte do Alasca, lá em Prudhoe Bay, aí já foi diferente. Aí chegando lá, ficou ali em torno de menos 4 graus, neve na lateral da pista, mas não na pista. Então não teve assim algum desafio. Eu tive desafio com neve descendo de Cusco, no Peru, até Nazca. Lá nessa descida foram 16 horas de viagem e tem um pico que tu chega lá numa das montanhas para atravessar. Lá eu tive a surpresa de pegar o gelo negro, que eles chamam, né? Que fica uma camada fina de gelo em cima do asfalto,
mas tu não enxerga, porque tu parece o asfalto. Então, eu entrei ali, estava um sabão, quase que eu levo um tombo feio ali de moto. Então, são coisas que a gente vai improvisando e aprendendo durante toda essa viagem, né? Bom, assim como tem quem já tenha subido o topo do Everest e o cara insiste e sobe de novo, tens alguma ideia de novo, coisa nova aí na cabeça? Puta, eu tenho tantas ideias com relação ao que eu gostaria de proporcionar, primeiro, de experiência para mim e ao público que hoje me segue, meus seguidores de rede social, de YouTube, da TV. Tem 2 projetos que eu tenho. Eu gostaria de andar de moto na África, que eu acho que tem um país, tem muita coisa, apesar de um preconceito nosso, entre parênteses, mas eu acho que tem muita coisa bacana lá para ser explorada, para se ver. E outro continente que eu gostaria de andar, que eu acho que é pouco explorado e a gente pouco vê, é a Austrália. Dar uma volta em torno da Austrália como um todo de moto. Eu acho que seria outro projeto fantástico pelas coisas que eu já estudei e tenho visto. São 2 projetos. Senti que o meu chimarrão diante do treino vai longe, vai longe. Interessante isso. Agora, objetivamente, não é para aventureiro pobre. Pobre no sentido de, eu só tenho a minha moto. Na realidade, prática, assim, eu vou te ser bem sincero. Claro que a minha condição, uma dos meus parceiros, nos facilitou em estar em todos os hotéis e tal, mas eu já tenho uma ideia diferente. Eu conheço, teve gente que viajou durante 20 anos pelo mundo de moto e saiu com só o troco que estava na carteira e foi. Porque o motociclista tem essa questão de muito de um ajudar o outro. Então é possível tu parar numa barraca, tu pedir ajuda e ficar na casa de um, de outro. Eu não fiquei na casa de ninguém porque eu não precisei, mas todos me ofereceram. Eu poderia ter ficado menos da metade dos hotéis, porque todos os lugares eu tive um acolhimento. Eu tinha alguém para me receber, alguém para fazer uma comida típica do local. Então isso para mim foi muito sensacional. Acho que essa foi a maior experiência de mudança, né? É aquilo que eu estava te falando, a minha cabeça mudou depois dessa viagem. A gente fica muito mais humano. E empresarialmente também. Aconteceu uma situação, e eu conto no livro, eu cheguei de viagem e a Fiat, as vendas estavam, da Repecom bastante, tinha caído e tal. Será que foi por causa da minha viagem? E eu mudei meu mindset empresarial. O que eu fiz? Eu falei, nós vamos fazer um feirão que nós vamos vender num dia o que eu vendo em 30 dias. O meu gerente falou, não, Fernando, tu tá louco, isso não é possível. Eu falei, não, essa viagem me mudou e isso está na cabeça da gente que não pode. E, Prats, eu vou te contar, e isso aconteceu. A gente vendeu num dia, num feirão, do que se vendia o mês inteiro. E isso a Fiat me chamou para saber o que tinha acontecido. Eu conto no livro. E eu digo, é isso, é mudar o mindset das pessoas. Eu peguei minha equipe de vendas e falei, gente, tu é capaz de vender, acredita no produto, é assim. Então, quando a gente se encoraja, a gente tem essa energia interna, a gente pode mais. E essa energia interna que me levou até o Alasca. E essa mesma energia que me trouxe transformado. Que hoje eu vejo eu como ser humano muito melhor, muito mais de querer dividir do que só pegar para mim, sabe? Então, eu acho que essa é a grande lição que ficou de toda essa viagem do Alasca. A grande maioria das pessoas quer fazer um negócio, seja ele qual for, mas com garantia de êxito. Impossível isso. Garantia de êxito antes, como? Não tem como. Eu acho que é justamente isso. A pessoa tem que se encorajar, tem que acreditar em si. Então, aquilo que eu ia te falar no início. Qual foi o teu primeiro desafio? Foi quando eu embarquei, antes de embarcar na moto, na noite anterior de eu sair da minha casa, me despedir das minhas filhas, da minha esposa, da Priscila, foi o seguinte, a gente pegar e eu dizer, puta, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou capaz de chegar e realizar tudo isso? Fernando, onde é que as pessoas acham este livro maravilhoso? Hein? Aqui, ó. Fernando Ninkotter, Caminhos do Alasca. Onde é que as pessoas acham? Bom, na Yamaha Moto Store, lá no Trevo de Barreiros, tá? Ao lado da Repecom, ou então, quem quiser por comodidade receber em casa, existe um site que a gente vende equipamentos de moto, capacete, luva, enfim, equipamentos em geral que eu seleciono e boto, que se chama Brasil Moto Store. Entra lá no site www.brasilmotostory.com.br e lá também está meu livro. Você faz o pedido lá, paga no cartão e aí é enviado por correio para sua casa. Então, tem essa opção também. Endereço para te encontrar e ver as tuas provas de moto nas redes sociais. Bom, vamos lá. No YouTube, o canal Fernando Ninkotter. O meu Instagram também, Fernando Ninkotter.
por aí vocês vão ter já um caminho, Facebook também, Fernando Nicotter, vocês vão me acompanhar nessas redes sociais, lá eu posto bastante coisa, eu estou agora com uns vídeos que eu estou todo mês lançando um vídeo novo e mostrando o produto e tendo convidados, que é motociclistas experientes e que a gente divide a experiência no caminho. Então a ideia é fazer vídeos de 15, 16 minutos e aí a gente conta a história de um motociclista e outro e divide isso com todo mundo e está sendo um super sucesso. A gente conseguiu muitas visualizações em uma semana, assim, até me surpreendeu esse segmento aí, como as pessoas gostam de ver esse lado aventureiro, né? 2021 é o que nós fizermos dele. 2021. Estamos passando por toda essa pandemia, é um desafio isso aí, por enquanto eu não estou podendo viajar, a gente está respeitando todos os limites, se cuidando muito em casa, né? E digo para todos vocês se cuidarem, porque não é brincadeira. E passando isso, eu acho que a gente sendo vacinado e que tudo dê certo, logo a gente vai estar pelas estradas do mundo aí, seguindo viagem aí, mostrando mais coisas aí para todo mundo. Grande Fernando Nicotter, empresário, um aventureiro no melhor sentido, insisto. É aqui, ó. Caminhos do Alasca, estradas do mundo, maravilha. Pode ser achado com facilidade se você estiver motivado, e eu sei que está, porque ele é um motivador. Fernando, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Conexão ND fica por aqui. Sacudimos a poeira e pegamos a poeira do mundo com o Fernando Nicotter. Que beleza. Boa noite para vocês.